Este é um vídeo documental sobre os ídolos que sucumbiram à AIDS. E se você viveu essa época e perdeu alguém importante, seja um parente ou ídolo, deixe seu comentário contando suas lembranças. Renato Russo marcou uma geração inteira com letras profundas, intensas e verdadeiras, mas por trás da fama existia uma luta silenciosa que poucos conheciam. Neste vídeo contamos a história de Renato Russo, vocalista da Legião Urbana, um dos maiores nomes do rock brasileiro. Exploramos sua trajetória e seus últimos anos de vida marcados por emoção, silêncio e luta contra a AIDS. Use esse espaço e conte o que Renato Russo representava para você e deixe-nos saber quem você gostaria de ver nos próximos vídeos. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. O início. Renato Russo nasceu no Rio de Janeiro em 1960, mas foi em Brasília que sua história realmente começou. Desde jovem ele já mostrava sinais de ser diferente, introspectivo, sensível e extremamente inteligente. Durante a adolescência enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua vida, uma doença rara nos ossos que o deixou praticamente isolado por muito tempo. Seu refúgio era o próprio quarto, onde passava horas sozinho. Foi nesse período longe do mundo que ele encontrou refúgio na música. Ali nascia o artista que mudaria a história do rock brasileiro. Os conflitos e vida pessoal, Renato Russo sempre viveu de forma intensa. Sua personalidade forte, suas dúvidas e sua sensibilidade extrema o tornavam uma figura complexa. Ele enfrentava problemas com álcool, crises emocionais e um sentimento constante de inadequação. Sua sexualidade também foi um tema delicado em sua vida, especialmente em uma época marcada por preconceitos. Renato Russo soube que tinha AIDS depois de ter namorado o americano Robert Scott Hickman, um roqueiro que conheceu em Nova York em novembro de 1989. Viverão juntos alguns meses no Brasil e Robert retornou aos Estados Unidos, e Renato nunca mais soube dele. Quem foi Robert Scott Hickman? Robert Scott Hickman foi um cidadão norte-americano, morador de São Francisco, descrito como um gay de carteirinha da Market Street, por Renato Russo. Ele era gay, vivia na cena alternativa de São Francisco e Nova York e, como sabemos, teve um breve, mas intenso relacionamento com o cantor Renato Russo. Robert é amplamente conhecido por seu papel central na vida pessoal e emocional de Renato Russo, especialmente nos anos que antecederam o diagnóstico de HIV de Renato. Relacionamento com Renato Russo. O relacionamento começou em novembro de 1989, em Nova York, quando Renato Russo conheceu Robert durante uma viagem. Os dois se envolveram romanticamente e viverão juntos por cerca de 6 meses no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Foi nesse período que Renato passou a usar heroína, droga que Robert introduziu em sua vida. Além disso, amigos próximos, como Leonice Coimbra, que foi a inspiração para Mônica, em Eduardo e Mônica, afirmam que Renato sabia que o ex-namorado de Robert Scott Hickman estava em estado terminal por causa da AIDS, o que torna o envolvimento ainda mais trágico. O que aconteceu com Robert Scott Hickman após o fim do relacionamento? Após o fim do namoro, Robert retornou aos Estados Unidos em julho de 1990. Renato, profundamente abalado com o rompimento, entrou em colapso emocional, mergulhou no álcool e nas drogas e, durante uma internação para reabilitação, descobriu que era HIV positivo. Segundo relatos de amigos, como Leonice Coimbra, Renato acreditava firmemente que havia contraído o vírus de Robert. O compositor nunca revelou publicamente sua condição, mas manteve o segredo por anos, até sua morte. Especulações sobre a morte de Robert. Há muitas especulações na internet sobre o destino de Robert Scott Hickman. Algumas fontes sugerem que ele teria morrido de overdose pouco tempo após o rompimento. Outras especulam que teria falecido anos depois de complicações da AIDS. No entanto, não há nenhuma evidência concreta ou fonte confiável que confirme a morte de Robert.
Nenhum registro público, obituário ou notícia jornalística confiável atesta sua morte, o que alimenta teorias sobre seu paradeiro. E o vento vai levando tudo embora. Aborto elétrico, a ascensão com Legião Urbana e a carreira solo. Ti prego, aspettami perché non posso stare. No final dos anos 70, Renato formou a banda Aborto Elétrico, um dos grupos mais importantes do surgimento do rock de Brasília. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro. Mesmo com o fim da banda, aquilo foi essencial para o que viria depois. Em 1982, nasce a banda Legião Urbana e o impacto foi imediato. Com letras profundas, políticas e emocionais, Renato se tornou a voz de uma geração. Entre os maiores clássicos da banda, estão E o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi. É preciso amar as pessoas. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue igual de que Jesus lhe deu. Essas músicas não eram apenas sucessos, eram desabafos coletivos. Além da Legião Urbana, Renato também lançou trabalhos solo, e entre eles estão os álbuns The Stonewall Celebration Concert e Equilíbrio Distante, onde explorou ainda mais sua ligação com a música internacional e sua paixão pela língua italiana. Renato escrevia sobre amor, solidão, política, existência, fé e dor. Suas letras eram quase como poemas capazes de tocar profundamente quem ouvia. Vida pessoal e intensidade. Renato sempre viveu de forma intensa. Seus sentimentos, suas dores, suas dúvidas, tudo virava música. E isso criava uma conexão profunda com o público. Nos anos 80, Renato Russo, além de todos os seus conflitos internos, se tornaria a voz de uma geração, e como líder da Legião Urbana ele transformou sentimentos em música, falando de amor, política, angústia e juventude. Eduardo e Mônica. Dia irá dizer que existe razão, as coisas no coração. Canções como Tempo Perdido, Pais e Filhos e Faroeste Caboclo marcaram milhões de brasileiros. A Legião Urbana vendeu milhões de discos, mas por trás do sucesso havia conflitos internos cada vez mais intensos, e foi nesse contexto que uma notícia mudaria tudo. O diagnóstico de HIV. No final dos anos 80, Renato Russo foi diagnosticado com HIV. Naquele momento a doença ainda era cercada de medo, desinformação e muito preconceito. Poucas pessoas sabiam de sua doença e ele preferiu manter sua condição em sigilo, e mesmo assim sua arte começou a refletir ainda mais profundidade, como se cada palavra carregasse um peso maior. Ainda assim, continuou criando, compondo e entregando músicas carregadas de emoção. Os últimos anos. Nos anos 90 o estado de saúde de Renato começou a se deteriorar, e ele se afastava cada vez mais dos palcos e também das pessoas. O silêncio passou a fazer parte da sua vida e mesmo enfrentando tudo isso e com a saúde debilitada, Renato continuou criando. Seus últimos trabalhos carregavam uma carga emocional ainda mais intensa, como se ele soubesse que o tempo estava se esgotando. A morte. Renato Russo faleceu em 11 de outubro de 1996. A causa foi complicações decorrentes da AIDS. A notícia chocou o Brasil. Fãs se reuniram em frente à sua casa em Ipanema, no Rio de Janeiro, cantando, chorando e prestando homenagem. Renato foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no Parque Burle Marx, no Rio de Janeiro. Morre no Rio, cantor e compositor Renato Russo, líder do conjunto Legião Urbana. Ele estava internado com quadro de anemia. O presidente da gravadora, Iemael Odeon, informou que ele morreu no início da madrugada de hoje. Renato Russo tinha 36 anos. Novas informações a qualquer momento e a cobertura completa nos nossos telejornais. O cantor e compositor Renato Russo morreu esta madrugada aos 36 anos, vítima da AIDS. Morre no Rio o cantor e compositor Renato Russo, líder do conjunto Legião Urbana.
Hoje de manhã, aos 36 anos, depois de 12 de carreira e 4,5 milhões de discos vendidos, Renato Russo morreu, vítima de infecção pulmonar. Certamente agora estão fazendo suas últimas despedidas. E o pai agora muito emocionados. A mãe se aproxima do corpo, se aproxima do caixão, se despede do filho, chora muito, Dona Maria do Carmo. Um fato marcante e profundamente doloroso sobre os últimos dias de Renato Russo envolve sua própria família. Seu pai estava ao seu lado, morando com ele em seu apartamento no Rio de Janeiro, acompanhando de perto sua saúde e oferecendo todo o apoio possível. Já sua mãe, que vivia em Brasília, não sabia da doença. Ela desconhecia que o filho lutava contra a AIDS e acabou descobrindo da forma mais dura possível, através dos telejornais, que anunciavam sua morte. Foi uma situação devastadora, ela não teve a chance de se despedir. Renato tomou a decisão de não contar à mãe sobre sua condição, possivelmente tentando poupá-la de um sofrimento que ele sabia que seria imenso. Além da dor emocional, ele também enfrentava o desgaste físico do tratamento. Na época, o chamado coquetel contra o HIV envolvia uma grande quantidade de medicamentos diários, muitos deles com efeitos colaterais extremamente agressivos. Com o tempo, esses efeitos se tornaram difíceis de suportar. Renato chegou a descrever essa sensação de forma impactante, dizendo que, ao tomar os remédios, sentia que comia um cão vivo e esse o devorava por dentro. O AZT, um dos principais medicamentos utilizados naquele período, era conhecido justamente por causar reações intensas, o que tornava a luta da pessoa com AIDS ainda mais difícil. O AZT não resolvia o problema, mas conseguia através de muito sofrimento prolongar a vida por alguns meses. O legado. Renato Russo deixou muito mais do que músicas. Ele deixou sentimentos, reflexões e uma conexão profunda com milhões de pessoas. Sua obra continua viva até hoje e atravessando gerações. E talvez esse seja o seu maior legado, transformar dor em arte e, pouco depois de sua morte, a Legião Urbana anunciou o fim da banda, mas suas músicas continuam atuais, emocionando e fazendo as pessoas refletirem, e décadas depois sua voz ainda ecoa, suas palavras ainda fazem sentido e sua música continua eterna. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei e compartilhar com outros fãs da música brasileira.